Fala pessoal, vamos para mais um episódio do Bate-Papo com Mar Simpatia. E hoje nós vamos abordar um tema de extrema importância. Vamos falar com a doutora Laís Azevedo sobre a ansiedade e a depressão. Convido vocês a participar até o final conosco, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a ansiedade e depressão, como ela afeta a vida das pessoas, estratégias e formas que podem ser eficazes para que as pessoas possam ter um acompanhamento de um profissional, possa ter uma orientação e um direcionamento. Nós convidamos a doutora Laís Azevedo. Muito obrigado por estar aqui conosco no Bate-Papo com Mar Simpatia. Tudo bem, doutora? Tudo bem, agradeço o convite, a oportunidade, de poder ter esse momento e falar sobre um assunto que é tão importante para a nossa sociedade. Doutora, mais uma vez, seja bem-vinda. Nós selecionamos algumas perguntas, perguntas que acabam sendo dúvidas da sociedade, dúvidas do dia a dia. A senhora, como especialista na área, eu gostaria de começar fazendo a seguinte pergunta: como diferenciar a ansiedade da depressão? O que é ansiedade? O que é depressão? Então, a ansiedade é uma preocupação excessiva, exacerbada. Tudo te preocupa, tudo te afeta, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Sua cabeça fica repleta de pensamentos ao mesmo tempo e aí você não consegue administrar. E aí pode manifestar sintomas no seu corpo, como palpitação, falta de ar. Então, a ansiedade é uma preocupação excessiva. É uma preocupação com o futuro, com o que você vai fazer, com as coisas que estão acontecendo, preocupação com o que as pessoas pensam a seu respeito. Já a depressão, não. A depressão é um sentimento de tristeza profunda. Você se sente motivado, você não tem vontade de nada. Então, o que as pessoas pensam a seu respeito acaba não fazendo diferença, ao contrário da ansiedade. Porque a ansiedade, você tem muita essa preocupação. O que vão falar sobre mim? O que vão pensar sobre mim? A depressão, você está num estado tão de desesperança, de desprazer, que você se fica preso, fica assim, vou ficar no meu quarto, que é o melhor, o que vão pensar sobre mim, não importa, porque nem eu gosto do que eu estou sentindo e do que eu sou. Então, quer dizer, a ansiedade, ela é basicamente uma inquietação da mente, é isso, doutora? Exato. É como se houvessem vários pensamentos ao mesmo tempo, que é diferente da esquizofrenia, né? Porque a esquizofrenia, a pessoa ouve a voz de forma externa. A ansiedade são os pensamentos que eles ocorrem simultaneamente. Se eu fizer isso, se eu não fizer aquilo, se acontecer isso, se não der certo, se alguém me cobrar sobre isso. Então, é como se fosse uma cobrança excessiva na sua mente. E aí dá dificuldade de dormir, dificuldade de concentração. Eu recebo até pacientes que ficam assim, eu acho que eu tenho TDAH, que é déficit de atenção. E aí, na verdade, eu já sei que é ansiedade, não é uma déficit de atenção. Porque o cérebro ele não para, momento nenhum. Tenho pacientes que dormem e sonham a noite inteira com aquilo que preocupa. Nossa. Porque é uma ansiedade tão excessiva que o cérebro não descansa em nenhum momento do sono. Tem a ver com algum tipo de complexo? A pessoa, ela não acredita que ela é capaz de fazer? Ou é mesmo essa preocupação excessiva? Como é que a senhora classificaria esse estado de comportamento de ansiedade, além dessa inquietação, mas tem a ver com o que a ansiedade, na sua concepção? Então, a ansiedade não precisa ser relacionada a uma insegurança, nem nada do tipo. Porque todos nós temos a ansiedade. A ansiedade é um sentimento, uma emoção, todo mundo tem. Se eu estou esperando um bebê, eu fico ansioso pelo nascimento. Se eu vou me casar, eu fico ansiosa para a festa. A ansiedade, então, já é natural. Só que quando ela se torna patológica, não necessariamente precisa existir uma insegurança da minha parte. Ela pode surgir por várias outras questões. Até mesmo um momento estressor que eu passei, uma cobrança de outra pessoa, e aí eu passo a me cobrar muito, como tem pessoas que, por serem inseguras, elas se cobram em excesso para que elas possam sempre suprir as necessidades que ela diz ser dela, mas na verdade é do outro. Então, a ansiedade depende, porque tem níveis. Tem níveis que afetam de uma forma que você tem crises, e aí com crises a pessoa vai parar no hospital, tem que medicar, eu encaminho ao psiquiatra, porque precisa de acompanhamento psiquiátrico, que são picos de ansiedade excessiva. Só que também tem episódios de ansiedade que você controla com um tipo de respiração, com técnicas que na psicologia a gente ensina, que é pedra de gelo,
questionando A pedra de gelo é o quê? Como é que ela é utilizada? em pontos. Exemplo, eu comecei a dar uma crise de ansiedade e eu tô focando muito que meu coração tá disparando, que eu estou com falta de ar, que eu não consigo respirar. Eu sempre oriento, pega uma pedra de gelo, coloque em pontos importantes, Interessante. pulso, nuca, para que você possa sentir o gelo. Uhum. E aí não focar nos sentimentos físicos, né, fisiológicos que o corpo apresenta no momento de uma crise. Então, assim, você vai controlando e tentando focar na pedra de gelo. E tem outras técnicas também que eu costumo falar que é bom você tentar sentir um cheiro, um perfume, um livro, tentar sentir o chão, aguçar seus outros sentidos, para que você não foque só no sentimento da crise, né? Só naquilo, meu coração tá doendo, tá palpitando, tô com falta de ar. Então, o que eu posso fazer? Perfeito. Entendeu? São técnicas que a gente orienta no momento de crise. Só que existem pessoas que chegam no nível de ansiedade tão extremo que ela precisa de fazer o uso de medicamento controlado. E aí é o psiquiatra que prescreve esse medicamento. Então já a depressão, ela é totalmente contrária dos sintomas da ansiedade. Sim, e é possível a pessoa ter as duas coisas. Ansiedade e depressão. Exatamente. E aí eu até costumo dizer que, falei assim, a ansiedade te liga muito, você liga muito pra tudo. Depressão você não liga pra nada. E aí desespera quando você vive os dois. Sim. Porque como você liga pra tudo e liga pra nada ao mesmo tempo? E quando é que eu percebo que eu tenho ansiedade e depressão? Tá, vamos lá. Quando eu percebo que o meu humor está muito rebaixado, eu quero dormir, eu não sinto... Isso varia muito, tá? Tem pessoas que querem dormir em excesso, tem pessoas que não conseguem dormir. Porque o ser humano ele é muito diferente. Então, nem sempre um vai apresentar o mesmo do outro. Eu quero comer em excesso ou eu não quero comer. Então, tem muito disso. Mas a ansiedade, ela diferencia pelos sintomas. Porque a ansiedade você tem os sintomas físicos. Tem gente que sente formigamento, tem gente que sente a palpitação, a falta de ar, uma preocupação excessiva. Só que com a depressão, apesar de você querer fazer tudo ao mesmo tempo e resolver essas situações que te causam ansiedade, você não tem motivação, você não consegue fazer. Porque o seu corpo não reage. Aí a pessoa se sente um procrastinador, mas não é por mal, é porque ela não está bem. E aí a cobrança vem de forma excessiva, porque você não consegue fazer, e aí a partir desse momento a ansiedade só te afeta mais ainda. Inclusive, em nossa sociedade faltam muitas informações, né? Então, há essa confusão do que é ansiedade, depressão, procrastinação, acaba sendo uma confusão. Então, a partir do momento que a pessoa ela percebe que tem esses sintomas, qual o primeiro passo? O que ela deve fazer? Como é que ela deve procurar um profissional? Ela se autoanalisando? Ela consegue identificar alguns pontos que inclinam ela para ansiedade, depressão? Então, o importante é você começar a identificar que há algo errado com você. Quando a gente começa a se conhecer, e isso é muito importante sobre o autoconhecimento, porque tem gente que não se autoconhece. Então, não entende seus limites, não entende quando tem que parar, não entende quando está de uma forma excessiva. Então, o primeiro ponto é parar e se autoanalisar. Opa, o que mudou do que eu era um tempo atrás? Por que agora eu estou manifestando certos comportamentos e estou tendo certos sentimentos? A partir desse ponto, eu vou identificar. Tem muitos pacientes que pensam que tem problema de coração por conta da palpitação da ansiedade. Aí muitos vão até o cardiologista. Faz o exame e não dá nada. O médico fala assim, olha, isso aqui para mim é ansiedade, só precisa procurar uma ajuda psiquiátrica ou psicológica. Como muitos pacientes vão parar em hospital com crises de ansiedade, achando que estão infartando, e aí eles dão um medicamento na veia, que a gente até brinca, fala, isso, sossega leão. Sim. E muitas vezes sossega mesmo, né? Sossega mesmo, Mas você fica... Mas aquele paciente que ele tem uma ansiedade crônica, né, mais avançada, acredito que seja essa a palavra, né? Isso. Crônica, ela vai tomar o sossega-leão, mas quando passar o efeito... Ela pode apresentar outra crise. E aí, nesse momento, quando procura ajuda psicológica, que em muitos momentos o paciente procura primeiro o psicólogo. Se eu perceber na clínica que é uma situação que não vai demandar somente do serviço psicológico, eu posso encaminhar ao psiquiatra. Problema nenhum. Porque antes tinha muito esse preconceito. Para segurar o paciente aqui, para ele ir no psiquiatra, que ele vai tomar remédio, ele vai melhorar, não vai fazer terapia. Mas, na verdade, você está adoecendo o seu paciente.
Então, é importante a gente conseguir fazer essa separação. O que é psicológico e o que é psiquiátrico. Sim. Então, respondendo a sua pergunta anterior, essa autoanálise, essa autoobservação é que vai fazer essa pessoa procurar ajuda. E talvez o hospital na emergência vai falar assim, ó, isso aqui você acabou de ter uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade. Doutora, eu percebo que, como eu falei anteriormente, essa ausência de informação acaba prejudicando determinados pacientes, né? De procurar essa ajuda porque não conhece, tem um preconceito, às vezes acha que o psicólogo é para maluco, vamos dizer assim, né? A gente ouve muito isso, né? Não, não vou ao psicólogo porque psicólogo é para maluco. Eh, Qual o conselho assim que a senhora daria para poder desmistificar isso na cabeça dessas pessoas que ainda não têm a oportunidade de conhecer a psicologia e a importância dela na vida desses pacientes? Então, a terapia, né, ir ao psicólogo é mais para autoconhecimento. Então, assim, um louco de verdade, ele não vai conseguir se autoavaliar porque ele perde a noção. Ele perde a noção de quem ele é. Então, assim, ele fala assim: eu sou Deus, eu sou alguém sobrenatural. Então, como um louco vai conseguir fazer uma autoavaliação sobre si? Então, se eu reconheço que eu preciso ir ao psicólogo, eu já percebo que eu não sou louca. Bacana. E aí, eu vou até o psicólogo, porque todo ser humano, se pudesse fazer terapia, seria essencial para a vida. Porque a terapia, ela não é só para tratar doenças psicológicas, a terapia é para você se autoconhecer, é para você conseguir trabalhar alguns traumas, algumas questões que às vezes você tem dificuldade de falar abertamente e ter um acolhimento de alguém que não vai te julgar, porque em momento algum eu posso te julgar. Na terapia você tem um sigilo, que se eu contar o que você me contou para terceiros, você pode me denunciar e eu perco a minha carteirinha e nunca mais eu trabalho na área. Isso é um ponto muito importante, porque às vezes as pessoas com medo de se abrir, de externar o seu problema, até mesmo um parente ou um profissional próximo, que é o único caminho que ela tem, ela acaba ficando com esse receio, né, de externar o problema dela e de temer, né, que esse problema ele se torne notório para aquele convívio social ali que ela costuma viver, né? Então, bacana, eu gostei dessa informação, é uma informação que vai ser de grande utilidade para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, porque as pessoas ainda têm essa trava de procurar um psicólogo. E a psicologia, né? O psicólogo, ele estuda o comportamento humano, né? Então, e a gente não nasce sabendo de tudo, né? Principalmente da gente, né? E às vezes você tem hábitos e comportamentos que você não consegue compreender porque você tem esse comportamento. Eu costumo reforçar muito isso, que todo excesso esconde uma falta. Todo excesso. Todo excesso esconde uma falta. Ah, sim. Se eu tenho um excesso de um tipo de comportamento, algo me faltou ali em um ponto. E aí, por isso, eu replico esse comportamento de forma excessiva. E essa falta pode vir da infância? Pode, com certeza. Tanto que num primeiro acolhimento de um paciente, numa anamnese que a gente chama, eu pergunto como foi a sua infância e como é a sua relação com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, para poder entender como que foi essa relação. Porque se eu tenho pacientes que sofreram na infância, certamente eles vão carregar muitos pontos para o futuro. E aí talvez isso esteja dificultando as próximas relações. Sim. Então, a terapia também é para isso. Não é só para tratar a depressão, a ansiedade, é para você se autoconhecer e entender seus pontos de melhoria. Tá, e agora, a gente que tem contato, a gente percebe que uma pessoa ela começa a desenvolver esse tipo de comportamento, que talvez não seja um comportamento normal aos nossos olhos. Como é saudável, né? Melhor dizendo. Como é que a gente pode ajudar essa pessoa? Uma pessoa que é fechada, que é introspectiva. Como é que a gente ajuda ela? Como é que a gente informa, comunica isso para ela? Então, o primeiro passo é o acolhimento sem julgamento. Porque a gente tem muito hábito de falar assim, fulaninho é muito fechado, ele é antipático, ele não fala com ninguém, então tá sofrendo, o problema é dele, não quero saber. Então, no momento que eu me permito acolher, tá tudo bem, nós podemos conversar, você quer falar sobre, não quero falar, mas se você precisar, eu estou por aqui. Então, assim, esse acolhimento é muito essencial. Sempre que perceber, tá muito no cantinho, tá muito fechado, percebi que mudou, tá muito para baixo, você tá precisando de alguma coisa? A pessoa fala, não.
mas se precisar eu tô aqui. Lembre-se que eu tô aqui, precisando, pode contar comigo. Então isso é muito importante. Porque tem pessoas que ficam assim, frescura, bobeira. E quando vai ver, a pessoa deu sinais de que não estava bem, você deixou esses sinais passarem, e aí a pessoa pode cometer até um atentado contra a própria vida, né? E aí, por isso que a gente vê muitos casos de suicídio e tudo mais. Inclusive no Brasil, né, eu fiquei assustado com os números, né? O Brasil tem um nível muito elevado de pessoas que hoje sofrem com ansiedade e depressão, né? Sim, sim. O Brasil é o número 1 em ansiedade no mundo. Número 1. Número 1 em ansiedade no mundo. E olha que nós temos países com guerra, né, com situação de guerra, com outras problemáticas, países que são mais rigorosos, até mesmo devido ao militarismo e todas aquelas diferenças. O Brasil, né, é um país que tem praia, futebol, o carioca principalmente, ele gosta muito de se divertir. Aí como é que a gente está tão avançado nesse quadro clínico, né, vivendo num país, assim, comparado aos outros, né, tão liberal? Verdade. Interessante esses números. Eu acho que às vezes, assim, até ser liberal demais, não tô dizendo que ser liberal seja ruim, mas às vezes o liberal demais acaba prejudicando em muitos pontos. Olha, eu vejo que, assim, profissionais, né, profissionais que atuam na sua área são de grande importância na vida do ser humano, né? E o que te motivou a se especializar nessa área? Aos 15 anos eu fui diagnosticada com depressão. Então eu apresentei um quadro de depressão muito nova. Eu sempre fui uma menina muito feliz, comunicativa, falante, e com 15 anos eu comecei a me retrair demais, ficar muito fechada. Eu tinha vontade de dormir, não acordar mais, e eu fui apresentando vários sintomas de depressão. E aí, nesse momento, a mãe de uma amiga falou com a minha mãe: eu tô estranhando, ela aí está com um comportamento diferente, não tem vontade de vir pra cá. E minha mãe já tinha observado, minha família observado, por eu sempre ser muito presente dentro de casa, me abri muito. E aí, nesse período, eu fui até, na época, era até neurologista, porque psiquiatra era exatamente aquilo. É maluco, isso há 15 anos atrás, né? Porque agora eu tô com 30. Hoje, graças a Deus, acabou isso, né? Neuro só trata de doenças neurológicas. AVC, Alzheimer, são esses tipos de doenças. Então, assim, eu fui ao neuro e ele falou assim: olha, você está depressiva, você precisa fazer um tratamento de depressão. E aí, a partir desse momento, eu comecei a me tratar com medicamento. Infelizmente, eu não tinha acesso à terapia, né? Porque é caro. Hoje até é um pouco mais acessível. Antigamente não era, só que fazia quem era rico, né? Sim. Rico faz. E aí eu só fiz tratamento com medicamento. Então, a partir desse momento, eu decidi que eu falei assim: quando eu melhorar, eu vou querer me tornar uma psicóloga, porque eu vejo o quanto isso faz falta na vida das pessoas. O quanto tem pessoas adoecidas. E aí foi quando eu decidi, com 15 anos eu já sabia que eu queria ser psicóloga. E aí eu segui nesse caminho e eu amo demais. Até hoje, assim, eu sou apaixonada pela área. Então acabou virando uma missão, um propósito, né? De ajudar outras pessoas, né? Exato. Inclusive, teve até uma noite que eu tive um sonho que eu ajudava a puxar pessoas assim. E aí parece que eu falei assim: não, é isso, eu tenho que ajudar pessoas. E eu amo ajudar pessoas. Amo. É uma coisa assim. Minha mãe costuma até brincar: meu Deus, se você pudesse fazer social pra todo mundo, atender todo mundo. Eu falei: faria, porque eu não posso. Acho que todo profissional, né, tinha que ter esse amor Sim. pela profissão. Sim. Que aí a entrega seria uma entrega mais humanizada, né? Seria um tratamento mais acolhedor. Mas, infelizmente, a gente está evoluindo, né? Estamos evoluindo. Eu tenho certeza que vão surgir vários outros profissionais com esse amor que eu acho que vai impactar bastante na vida das pessoas, né? E, doutora, tem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. Como a depressão e a ansiedade pode impactar no bem-estar da vida das pessoas? Eu preciso estabelecer uma rotina para mim no dia a dia. Então, eu levanto cedo, tomo meu café, vou trabalhar, ou vou estudar, enfim, vários grupos. Vou cuidar da minha casa, se eu não tiver trabalho fora. Se eu tenho depressão, eu não consigo levantar da cama, eu não tenho motivação para fazer nada, para sair, para trabalhar, porque é uma tristeza tão intensa, tão profunda, que eu não consigo levantar, dá uma fraqueza no corpo, porque responde até fisicamente. Com relação à ansiedade,
Se eu saio para a rua, vou fazer os meus serviços, meus trabalhos, e tenho um pico de ansiedade, palpitação, falta de ar, formigamento, eu vou ter medo de passar mal na rua. E aí, eu tendo medo de passar mal na rua, alguém não entender o que acontecer, e ansiedade, crise de ansiedade dá até desmaio. Nossa. Dá picos de pessoa desmaia, assim, como se ela tivesse tido queda de pressão e tudo mais. Então, eu passo a ter medo de sair, incomoda, é uma sensação de sufocação, de desespero, e aí tudo isso te prejudica. Como você leva uma vida normal com medo de como você vai se sentir com relação à ansiedade? Como eu levo uma vida normal se quando eu quero fazer as coisas, o meu corpo não responde da forma, dói, dá dores no corpo, dores nas juntas, porque o nosso cérebro ele consegue enviar mensagens que o nosso corpo todo ele dá sinais Sim. para você sentir dores físicas, sentimentos físicos, não somente na nossa mente. E a depressão e a ansiedade, ela está relacionada somente a um problema mental da mente ali, ou ela pode ser desenvolvida também por uma ausência de um hormônio, alguma vitamina que o indivíduo ele precise repor no seu corpo? Tem alguma relação Tem. com isso? A gente tem várias causas para ansiedade e depressão. Para depressão, a gente tem socioculturais, um ambiente onde você está inserido, genética, porque genética, se meu pai sofreu de depressão, eu posso ter uma inclinação para sofrer de depressão, um exemplo. Mas também pode ter essa questão de substâncias no cérebro. Noradrenalina, serotonina, dopamina são substâncias que o nosso cérebro vai liberando e a gente tem os neurotransmissores que eles vão captando e aí eles vão recapitulando essas substâncias. Então, uma vez que eu estou com essa ausência de substância no cérebro, eu tenho a tendência a ter depressão. Eu explico muito isso para os meus pacientes que não querem fazer tratamento com medicamento. Sim. Se eu não me alimento bem, se eu não só como besteira, eu tenho uma tendência a ter anemia. Quando eu estou com uma anemia, eu preciso fazer uso de medicamento para repor vitamina no meu corpo. E às vezes o meu cérebro ele precisa de reposição de vitamina também para ele poder ficar bem. Porque quando tem ausência dessas substâncias, eu entro em depressão. Então, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele parando de produzir essas substâncias, a gente pode sim entrar num quadro de depressão e ansiedade. Sim. E aí, por isso que é recomendado um antidepressivo, que ele vai ser, a gente chama eles de recaptadores de serotonina, dopamina, desses neurotransmissores que a gente precisa para viver bem. Então, assim... Desculpa. Tá aí um preconceito também que a gente ouve, né, as pessoas falarem, né, com relação aos antidepressivos. Eu não vou tomar essa medicação porque é uma medicação de tarja preta, eu não tô maluco. Sempre cai sempre cai nesse quadro do eu não sou maluco, eu não vou ficar maluco, ali é para maluco. Mas graças a Deus esse tabu está sendo quebrado, né? Então, os antidepressivos, eles servem para poder repor essas substâncias? Isso aí, exatamente. E assim, os antidepressivos, eles são tarja vermelha. Então, o pessoal pode ficar tranquilo que não é tarja preta. Não, tarja vermelha. E dependendo da pessoa, ela vai fazer só um tratamento de 1 ano. E aí consegue ficar bem sem o medicamento. Tem pessoas que, infelizmente, precisam usar para a vida toda. Mas ele não vai te deixar dopado, ele não vai te deixar aéreo. Agora, os que são tarja preta, a gente recomenda o uso de forma SOS, que é esses são mais fortes. E mesmo assim, quem está em ansiedade também pode usar remédio tarja preta, porque ele é um ansiolítico, ele é para controlar um pouco o pico da sua ansiedade. Então, assim, não precisa ter, vou tomar, vou ficar dopado. Não. Esse preconceito precisa exatamente cair por terra, porque o pessoal tem demais. E aí acaba deixando de se tratar por essa razão. Sim. E o impacto da Covid, né? A pandemia foi um evento que assolou e continua assolando, né? Ainda que silenciosamente, mas a gente ainda encontra diversos casos de pessoas com Covid. Aumentou esse número de pessoas com ansiedade e depressão pós-Covid? Sim. Até porque nós passamos por um evento que foi traumático, né? E aí a gente costuma falar sobre o TEPT, que é um transtorno de estresse pós-traumático.
E aí, a partir desse momento que eu vi a notícia de pessoas morrendo, sentia muito medo de se eu pegar, se eu levar para casa, o que vai acontecer, as pessoas aumentam, fora a questão de não poder sair de casa. Então, assim, pessoas que sofrem abuso dentro de casa, que sofrem de agressões dentro de casa, pessoas com famílias que não são tão... Pessoas que têm famílias tóxicas, né? Porque existem bastante. E foram vivenciando isso de forma tão intensa que só potencializou uma depressão, potencializou uma ansiedade, até mesmo por esse evento ser muito estressor. Trouxe muito estresse, muito medo e muita insegurança. Então, por essa razão, aumentou. Teve uma procura bem maior. No período da pandemia, eu atendi um pessoal que já estava no nível que ou essa pandemia acaba ou eu vou ficar maluco dentro de casa. Sem contar com as pessoas que perderam, né? Perderam entes queridos, né? Perderam pessoas muito próximas que ainda não conseguiram se superar, né? Você não pode nem sepultar aquela pessoa que você perdeu. Então, até aquela despedida que é muito comum, né? No Brasil, tem muito aquela questão da despedida, do sepultamento. As pessoas não puderam ter essa despedida. Então, isso foi muito traumático para muita gente. É muito triste, é realmente triste. A gente vê relatos de pessoas que hoje, mesmo com antidepressivos, com tratamentos, ainda não conseguiram superar, né, esses momentos. E a terapia? Como a terapia pode ajudar no tratamento da ansiedade e a depressão? Então, a terapia primeiro vai te auxiliar a se autoconhecer, autoentender, compreender seus sentimentos, emoções, o que gera o que a gente chama de gatilho. Qual situação que gera um gatilho para uma crise? Qual situação que gera um sentimento de depressão mais intensa? De onde surgiu porque o medicamento, ele trata o problema, mas ele não trata a raiz. E eu preciso tratar a raiz do problema. Então, eu preciso entender como surgiu a sua depressão, como surgiu a sua ansiedade. A sua depressão surgiu pós um evento traumático na sua vida? Então, vamos entender como você teve que lidar com aquilo. Então, a terapia vai ajudar você a compreender o que te levou a sofrer disso. Então, a importância da terapia na vida da pessoa é exatamente isso, compreender o porquê daquele adoecimento. Porque todo adoecimento ele acaba tendo uma raiz. É claro que tem doenças que elas aparecem de forma que você não procurou, mas as doenças psicológicas, em boa parte, elas aparecem por um motivo. Então a terapia é quase que uma repaginada, né? Exato. Você voltar no tempo para procurar entender o que aconteceu, em que época, o porquê, a causa, para chegar num ponto de equilíbrio, seria isso? Sim. É claro que a psicologia ela é muito dividida em abordagens. Então, ela tem a TCC, que é cognitivo-comportamental, tem a psicanálise, que puxa eventos lá de trás. Só que, assim, um psicólogo num todo, quando a gente se forma, a gente é generalista, a gente estuda sobre todo esse contexto. Sim. E aí você vai observar o que o seu paciente está precisando naquele momento. Eu preciso trabalhar com ele o aqui e o agora, trabalhar essas crises, o que eu posso fazer para que essas crises diminuam, ou eu preciso entender o que está acontecendo lá atrás. Então, essas abordagens, essas questões da psicologia vão identificar esses pontos para que eu possa conduzir o meu paciente da melhor maneira. Então, é meio que exatamente essa repaginagem, né? Vai tentar descobrir qual a raiz daquele problema e como que eu posso tratar esse problema de uma forma mais eficaz. Tá, agora a gente ouve muito falar desse tratamento orientado pelos psicólogos e pelos terapeutas. A senhora pode explicar para a gente, tá, eu vou procurar um psicólogo, mas pós a consulta psicológica eu faço a terapia, é a terapia primeiro, e logo após eu procuro o psicólogo. É que é para a gente deixar a coisa bem clara para as pessoas, para que elas venham, de fato, buscar ajuda, mas pelo caminho certo. Sim. Psicólogo e terapeuta são as mesmas pessoas. A gente tem essa dificuldade em terapia. Eu sou psicóloga, você faz terapia comigo. Eu sou terapeuta porque eu sou psicóloga. É a mesma coisa. Bacana. Não tem diferença. As pessoas têm essa dúvida mesmo. Então, hoje no bate-papo, nós vamos esclarecer, nós vamos deixar a informação leve, né? Porque as pessoas recebem essa informação assim com muita rigidez no assunto. Então, engessado, exatamente. Então, vamos deixar bem leve. O terapeuta e o psicólogo... Mesma pessoa. A mesma pessoa. Eu sou terapeuta e eu sou psicóloga. É a mesma coisa.
Só muda, você quer ser chamada de terapeuta? Você quer ser chamada de psicólogo? É a mesma coisa, tá? Não tem Perfeito. diferença. Para você que está em casa nos assistindo, você está no Bate-Papo com Mais Simpatia. Estamos aqui com a doutora Laís Azevedo, abordando esse tema de grande importância, que é a ansiedade e a depressão, e o quanto ela vem prejudicando a vida das pessoas. Aqui você vai ter oportunidade de ter informações e a oportunidade também de saber quando e como pedir ajuda. Doutora, quais são os recursos e organizações disponíveis para essas pessoas que sofrem de ansiedade e depressão? Quais são as organizações que elas podem procurar para ter esse primeiro atendimento? CAPS, que ele faz esse atendimento, né? Lá tem psiquiatras, psicólogos, e é um lugar que você tem um atendimento gratuito, porque nem sempre as pessoas podem arcar com os custos de um atendimento psicológico. E no momento de uma pessoa que apresenta um desejo de suicídio, uma ideação suicida, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que o número é 188. Lá você fala com alguém pelo telefone, ligação 24 horas por dia. Tem alguém para te atender, para te dar acolhimento nesse momento em que você pensa em suicídio, pensa em se matar, tirar a vida e tudo mais. Então, assim, a gente tem o CAPS, que é para esse atendimento que é social, né? Que é para a sociedade, nossa comunidade que às vezes não tem como pagar, não tem recurso financeiro. E tem o CVV, que é esse Centro de Valorização à Vida, que é muito interessante para quem tem esses picos de ideação suicida. Sim, essas informações elas estão sendo muito enriquecedoras, tá? Mesmo a gente chegando ao final desse bate-papo, que eu tenho certeza que nós vamos estar aqui de volta para compartilhar mais informações. Eu queria dar uma parada, tá? Para que a senhora focasse naquela câmera que está ali, tá? E passasse uma mensagem para aquelas pessoas que já não acreditam mais que podem ter uma ajuda, que pensam em tirar a sua própria vida. O que a senhora falaria para essas pessoas? Parece que se é a última palavra para aquela pessoa. Que tipo de conselho a senhora daria? Toda vida ela é importante e toda vida ela tem um propósito. Se você chegou até aqui, entenda, você tem um propósito. Talvez você esteja vivendo um momento ruim, um momento difícil. Infelizmente, nós temos vivido dias ruins, dias maus. Porém, sempre tem alguém que precisa de você. Alguém se inspira em você. Você é importante para alguém. Você é o amor da vida de alguém, do seu companheiro, então, assim, ou da sua companheira. Então, assim, é muito importante você focar que você é importante, que a sua vida importa, que você é essencial. Ainda que você pense que não, você é essencial. A sua vida tem um propósito. Doutora, muito obrigado por essa mensagem, tá? Eu tenho certeza que quem está do outro lado está passando por algum problema, ou tem alguém próximo, um parente, um vizinho, que precisava ouvir essa mensagem. Então, antes de você tomar uma decisão, antes de você desistir da sua vida, procure um profissional, procure ajuda. Doutora, muito obrigado pelas palavras que a senhora compartilhou aqui. A vida, de fato, é de grande importância, não só para a gente, mas para quem nos ama. Porque todos nós, como a senhora falou, somos amores de alguém, né? Alguém nos ama. Não tem aquele ser humano que não tem um amor do vizinho, de um colega, de um amigo, ainda que a gente não perceba, mas a gente acaba sendo o amor de alguém. Então, para você que está ouvindo essa mensagem, guarde isso no seu coração. Quantas vezes for necessário, assista esse vídeo, porque a sua vida importa. Ela importa para você, para aqueles que te amam e para a gente também. Se nós estamos aqui compartilhando esse conhecimento com vocês, esse conteúdo maravilhoso, é porque a gente se preocupa com a sua vida também. Esse conteúdo, ele é para você. Estamos chegando ao final de mais um bate-papo com Mais Simpatia. Foi uma conversa assim riquíssima, que eu aprendi bastante com a doutora Laís Azevedo. E antes de fazer as últimas considerações, doutora, queria que a senhora falasse do seu trabalho, como funciona o seu trabalho, o trabalho de um psicólogo, o dia a dia de um psicólogo, e dizer também que a gente acaba tendo
alguns mitos que precisam ser esclarecidos, como a gente fez aqui ao longo da nossa conversa. E o psicólogo, ele precisa fazer terapia? Com certeza, porque a gente recebe muito, eu costumo dizer que é lixo humano. O psicólogo, ele recebe tudo que é de carga de um paciente negativo. Tipo, eu conto todos os meus problemas, as minhas dores, o que me machuca. Então, eu recebo muita carga. E aí eu preciso depositar as minhas cargas em outro profissional. A psicologia é um serviço reciclado, de reciclagem o tempo todo. Eu pego do outro, jogo o meu pro psicólogo e a gente vai trabalhando isso. Então é muito importante eu me autoconhecer, me autoanalisar, até mesmo para eu entender se eu vou conseguir pegar aquela demanda de um paciente. Porque um paciente pode ter uma demanda que eu não suporto trabalhar porque é um evento ruim para mim. É uma situação traumática minha. Então, para isso, eu preciso fazer um acompanhamento também. Então, é muito essencial o acompanhamento psicológico para o psicólogo, no caso. Então, assim, precisa fazer, com certeza, sem sombra de dúvida. Doutora Laís, muito obrigado. A sua presença aqui, ela enriqueceu o nosso dia. Eu tenho certeza que essa entrevista, essas informações vão ajudar bastante as pessoas, principalmente na região não só aqui de Nova Iguaçu, que é o nosso município querido, né? Mas toda a Baixada Fluminense, todo o estado do Rio de Janeiro, onde quer que alguém esteja assistindo esse bate-papo com mais simpatia, eu tenho certeza que a doutora Laís vai ter um cantinho lá no coração dessa pessoa, tá? Porque a vida, nós temos que celebrar ela, né? Até em nossos momentos de tristeza, nós temos que celebrar a vida. Porque até nos momentos ruins, né? Tem aquele ditado, se te deram limões, faça limonada. Às vezes, quer fazer limonada não, porque... Mas até dos momentos ruins a gente pode tirar pontos bons. Então, assim, exatamente isso. Eu tô passando por um momento ruim, mas o que isso está me ensinando? O que isso está agregando na minha vida? Porque a gente acaba aprendendo com as fases ruins. Então, assim, eu fico muito feliz pelo convite, por estar aqui, receber essa oportunidade para falar de um assunto tão importante que meus olhos chegam a brilho para falar, porque eu amo mesmo. E assim, quem tiver até... Posso divulgar minha rede social? Por favor, por favor. Então, quem tiver até interessado em saber mais informações, conteúdos sobre ansiedade, borderline e outras questões psicológicas, eu tenho o Instagram de psicologia, que é @psi.laisazevedo_, que aí é o meu Instagram de psicologia, que é psi_laisazevedo. Que aí lá tem bastante conteúdo sobre. Então, quem tiver dúvida, eu explico de forma bem clara e objetiva para que ninguém fique lendo muito tempo. Ai, que trabalho ficar lendo. Doutora, e aquelas pessoas que gostaram do conteúdo, acharam interessante, mas que moram distante? A senhora tem algum tipo de atendimento online? Como funciona? Sim, eu tenho atendimento de forma online, né? Que eu consigo atender. Tem pacientes do Ceará, paciente do Pará, de distante, porque com essa modalidade do atendimento por vídeo, né? Por videochamada, facilita muito. E o atendimento online tem a mesma eficácia do atendimento presencial. É claro, no presencial você tem um espaço reservado de casa, ninguém vai ficar ouvindo o que você está falando, mas a eficácia do atendimento online é a mesma do atendimento presencial. Então tem essa possibilidade de fazer atendimento online, sim. Bacana, muito bacana. Laís Azevedo, muito obrigado por participar conosco aqui do Bate-Papo com Mais Simpatia. Muito bacana poder conhecer mais, trazer informações para a população. Nós vamos falar de outros assuntos. Eu estou deixando aqui à disposição o nosso estúdio, tá? Para que a senhora retorne, para a gente falar de outros temas também. Bom, vamos comemorar porque a vida precisa de um brinde. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado, valeu. Você que ficou até aqui conosco. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. O meu Instagram é MarSimpatiaRJ, Facebook também. E da doutora? psi.laisazevedo_. Tchau, tchau.